Seja bem-vindo ao programa Análise Tática. Muito obrigado pela sua companhia. Continue dando os seus likes, se inscreva no nosso canal, faça com que ele cresça cada vez mais para que a gente possa sempre trazer um convidado especial. O conteúdo é sempre pensando em você. Seguindo, falando de futebol, o convidado deste programa, ele tem uma vasta história com o futebol. Uma ligação muito importante, tanto com a categoria feminina quanto com a masculina. Foi o único treinador a comandar em competição FIFA com a seleção feminina e também com a seleção masculina. Ele também comandou em competições FIFA, é o único treinador a fazer isso, em todas as categorias dentro da competição organizada pela entidade máxima do futebol. Conheça um pouco mais do nosso convidado. Com a gente, René Simões. René, tudo bem? Prazer, obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer grande. Uma honra para o programa tê-lo com a gente. Tenho te assistido, tenho visto teus programas e pela seriedade, pelo conteúdo que você passa, eu disse, estamos lá, estamos juntos. Porque tem muita gente que convida e são programas que não tem conteúdo, quem vai assistir não vai pegar nada, não tem nenhum interesse, é brincadeira, é gozação e não dá para perder tempo. Eu não digo que você não tenha que exercitar até esses hormônios da felicidade, claro, né? Endorfina, dopamina, serotonina. Você tem que fazer coisas para que você produza esses hormônios. E sorrir é uma dessas coisas. Ótimo. Mas quando a gente fala para pessoas assim, que a gente tem um tempo, vamos falar de coisa séria. O futebol está precisando que a gente leve ele com muita seriedade. Eu fico lisonjeado, Caio Couto também, que já você vai estar no quadro Caio Analisa para falar taticamente de futebol. E a proposta do programa Análise Tática é justamente essa, trazer conteúdo, levar uma discussão saudável, que a gente possa ser leve no que vamos falar de futebol, mas valorizar a história de quem vem aqui bater um papo com a gente e mostrar todo esse conhecimento, né, René? Eu queria saber uma coisa de você, por que resolveu se aposentar? Não é mais técnico, hoje você é coach. Em que momento você falou assim, deu para mim, tudo que eu fiz na minha carreira foi o suficiente? Quando eu fiz 60 anos. Quando eu fiz 60 anos, eu comecei a buscar os treinadores da minha geração, né? Eu não tenho certeza ainda, esse dado que eu vou te dizer, eu não tenho absoluta certeza, mas eu acho que eu fui o treinador mais novo a disputar o Campeonato Brasileiro. Eu disputei o Campeonato Brasileiro pela Portuguesa em 1986, eu tinha 33 anos. Eu ainda não vi, tenho visto com 39, 38, que já é bem novo, mas eu fui com 33. Se não foi o mais novo, foi um dos, com certeza. É, um dos. Eu não tenho lembrança de alguém que tenha feito o mais novo, o Campeonato da Primeira Divisão e o Brasileiro, né, com a Portuguesa. E aí eu fui procurar os meus treinadores da minha época. Cadê esses caras? Cadê esses caras? E aí foi começando a perceber que eles também... Eles já não estão mais trabalhando no futebol. Por quê? Porque é a evolução natural, né? Da minha geração de treinadores, o Abel é o grande mantenedor agora, o cara que se mantém ainda é o Abel. Estava no Fluminense, pediu demissão agora, não sei qual é o futuro, tem convites para ele e tudo. Não vejo outro mais de 60. O Vanderlei ainda está meio em atividade, não sei se vai conseguir alguma coisa agora. Mas você acha uma coisa normal, René? Como é que eu vou dizer assim? É uma reciclagem, claro, renovação. Eu quando assumi a Portuguesa com 33 anos, alguém deixou de trabalhar na Portuguesa. Sem dúvida. E era mais velho do que eu. Então, eu acho isso é normal. Eu só não acho normal da forma como fizeram depois do 7-1. A culpa são os treinadores antigos, que não sabem nada, que nunca estudaram. Opa, ter que ir para a Europa. Eu só queria dizer que em 1991 eu saí para uma viagem de estudos e não foi de uma semana, não. Foram de semanas. Eu passei 10 dias com o Lazzaroni na Fiorentina, que tinha o Dunga, tinha o Mazinho jogando lá. Depois eu fui para Sampdoria, que tinha
o Cerezo e tinha o Silos, era um treinador iugoslavo. Depois eu fui para o Bayer Leverkusen, onde jogava o Jorginho, fiquei mais 10 dias lá. E depois eu sairia para ir para o Real Madrid, onde estava o Ricardo Rocha. Só não fui ao Real Madrid porque tive um problema de família e tive que retornar. O tempo já tinha se esgotado. Então, em 1991... Né? Então, há muito tempo nós temos outros treinadores. E uma passagem interessante, que nos anos 90, 94, até 94, né? Nós estávamos 80, 90, o mundo árabe era repleto de treinadores brasileiros, né? E nós chegamos a ter no Catar, uma vez, 100 brasileiros, com as famílias. Todos os clubes eram treinados por brasileiros, assistentes brasileiros, preparador físico brasileiro, massagista, fisioterapeuta, médico, todos brasileiros. E teve um determinado momento que eu disse, pô, a gente está aqui, a gente só conseguia trabalhar 3 horas por dia no máximo. Não dá para trabalhar mais do que isso lá, não. Eram 3 horas, isso é muito pouco. E aí começamos a discutir com o José Roberto Dávila, o Oswaldo de Oliveira, o Ziza, que foi ponta esquerda do Botafogo. Começamos a discutir, gente, a gente tem tanto tempo vago aqui, vamos começar a fazer alguma coisa produtiva. E começamos a fazer encontros de treinadores. Fizemos congressos lá e cada semana um treinador falava sobre um tema específico que apresentava para todo mundo e tínhamos grandes debates ali. E ali nós tínhamos, naquela época, uma facilidade que não tínhamos no Brasil. Nós tínhamos todos os campeonatos europeus lá passado ao vivo para a gente. Sim. Então nós tínhamos o que os treinadores têm hoje, aqui já naquela época. Compartilhar conhecimento. Compartilhar conhecimento, ver a Europa ali jogando para a gente, né? Você não tinha tanta facilidade como hoje, mas você tinha... eu tinha, por exemplo, todos os livros, todos os vídeos da Federação Inglesa, o curso de treinador deles. E o interessante é que naquela época, toda vez que eles queriam mostrar alguma coisa negativa, no vídeo eles mostravam a seleção brasileira, principalmente a de 82. Aí mostrava quantos passes dava, não tinha acontecido nada. Foi a época que teorizaram de que um gol sempre surgia de 3 passes. 3 passes, então não precisava controlar o jogo como nós controlávamos. Quando você vê a Inglaterra hoje jogando da forma bem brasileira, sul-americana, tendo a posse de bola, você vê o quanto nós ensinamos para os outros e o quanto nós temos que aprender agora algumas coisas com os outros. Nós temos que ter essa humildade. A Alemanha veio para o Brasil em 72, se eu não me engano, foi ao Fluminense com o Sebastião Araújo, a Federação Alemã, e filmou todos os treinamentos do Sebastião Araújo no Fluminense. E fizeram um trabalho vastíssimo sobre o futebol brasileiro para mudar aquele futebol extremamente mecânico que era a seleção alemã. É um futebol de muita exatidão, né? Então, qual é a mensagem que eu quero passar aqui? Você jovem que está começando no futebol agora, você jornalista jovem, cuidado, não caia nessa armadilha, tá? Tem muita gente que estudou bastante, mas tem que se dar espaço para os jovens e pegar o mercado agora, porque é absolutamente normal. Cadê o Tarcísio Meira? Né? Vamos pegar os artistas aí, vamos, Francisco Cuoco, o que ele faz? São os jovens que trabalham agora, absolutamente normal. Então essa foi a minha ideia, bom, eu como não quero sair do futebol, né, eu acho que o futebol é um grande edifício. E aí você tem, lá na cobertura, com piscina, com hidromassagem, os jogadores lá, nesse edifício. O andar abaixo, muito bom, você tem os treinadores. Depois vem preparador físico e tal. E eu não queria saber, não queria nem saber se eu ia ser o zelador desse prédio. Você queria estar no prédio. Eu não queria sair do prédio. Então fui fazer coaching para trabalhar com treinadores, com jogadores. Para você, pela tua experiência, nessa nova safra de treinadores que nós temos, quem é, na sua opinião, hoje, quem está ali no primeiro escalão? Você trabalhou muito próximo do Fábio Carille, né? Isso. Ele estaria hoje nesse topo ou você elencaria alguns outros 2 ou 3 treinadores? Não, tem outros bons também. O Carille, pelo que ele conseguiu, né? Eu brincava sempre com ele. Pô, tu estragou meu planejamento, porque eu combinei com ele, digo, olha, vamos fazer um trabalho e eu quero fazer alguma coisa para daqui a 5 anos você estar sendo treinador
que você quer e pode ser pelo teu potencial. Com 6 meses ele era campeão paulista. E aí entregou que nós estávamos trabalhando, porque eu nunca falei que nós estávamos trabalhando juntos. Depois, com mais 6 meses, ele é campeão brasileiro. Aí começamos a conversar muito, disse, olha, há quantos anos o Corinthians não é bicampeão paulista? É muito difícil você ser bicampeão paulista. Por quê? O discurso envelhece junto aos jogadores. O jogador não tem hábito de repetir treinador de uma temporada para outra. Daí a dificuldade do bicampeonato. Então, você vai ter que ter cuidado com os teus treinamentos, com o teu discurso. Tudo isso, orientação que você dava ao Fábio Carilli nesse processo que vocês A gente conversava sobre isso. Cuidado para não envelhecer o discurso. Cuidado para não cair na rotina, porque, embora você não tenha que quebrar os protocolos, você pode, sem quebrar o protocolo, não cair na rotina. Quando cai na rotina, você não exercita o cérebro, é tudo no piloto automático. Quero que você ainda fale, obviamente, né? Mas tem outros que você me pediu, eu acabei não falando. O Jair é um treinador que se mostra... Jair Ventura. Jair Ventura se mostra, né? O Zé Ricardo é um estudioso, né? A gente trabalha juntos também. O Jorginho, embora não seja tão novo, mas é um cara que vai evoluir agora, não tenho dúvida que vai evoluir. O rapaz do Flamengo, que eu não tenho intimidade com ele, o Barbieri, mas vejo das atitudes dele, das entrevistas dele, extremamente centrado, calmo, um cara que não está saindo, o pé dele não saiu do chão ainda, ele sabe o caminho que tem a percorrer. O discurso do treinador do Atlético eu gosto também. Do Atlético Mineiro. Do Atlético Mineiro. Então, uma boa safra. O Roger já não é mais novo, o Roger já é um treinador, embora ele tenha que solidificar com títulos. Sem dúvida. René Simões, uma aula, hein? Ouvindo, o tempo passa que passa voando. Vamos dar uma rápida parada no programa Análise Tática e já nós vamos voltar, porque, óbvio, ele vai ter que falar da Jamaica, a importância da Jamaica na vida do René Simões e a seleção brasileira medalha de prata nas Olimpíadas de 2004 em Atenas. Já a gente volta. Este é o programa Análise Tática, siga com a gente, dando seus likes, se inscreva no nosso canal, vamos fazer o programa Análise Tática crescer cada vez mais, para que a gente possa trazer convidados tão especiais como o René Simões. René, 1994, se nós falarmos para o brasileiro, vai lembrar do ano do Tetra, conquista mundial e tudo mais. Para você, é o início de uma trajetória que eu acho que ficou marcada na sua carreira. 4 anos, um ciclo que foi culminar lá na França. Fala um pouquinho pra gente como foi essa experiência. Teve alguma resistência em algum momento na sua vida de assumir uma seleção da Jamaica e ter esse desafio de levar uma seleção da CONCACAF, de pouca expressão na época, para a Copa do Mundo? Primeiro eu não queria. Não? Não, eu não queria ir para lá porque eu conhecia. Eu estive lá em 1988 com a seleção brasileira sub-20 e eu sabia que a Jamaica era mais abaixo de 0 no futebol do que no bobsled, aquele do carrinho no gelo. A Jamaica era muito mais abaixo de 0. Então. Não tinha nada. Tinha um estádio de futebol mal conservado, futebol não era profissional lá, e eu volto do Catar e vem o convite do governo brasileiro, através do Itamaraty, eu só não lembro da sigla agora, cooperações técnicas, alguma coisa de cooperações técnicas. E aí o embaixador Barroso me liga e disse, a Jamaica está querendo um treinador, nós pedimos à Associação Brasileira e indicaram o seu nome, porque eles queriam um ex-jogador de futebol, que fosse formado em educação física, que fosse treinador formado também, que tivesse dirigido a seleção brasileira, falasse inglês e tivesse vivido no exterior. Isso custa caro pra caramba, cara. Sem dúvida. Não é qualquer um. É um baita currículo. Não é qualquer um que tem isso. E eu era um dentre os 5 que eles acharam e o meu nome foi o nome escolhido. E eu disse, olha, eu agradeço muito, mas eu não quero não. Muito obrigado. E aí ficou aquele negócio assim e estou aguardando.
O que Aí te eles fez me mudar de ideia? pediram para receber o presidente da federação no aeroporto, que eu estava no Brasil sem trabalhar. Eu disse, vou pegá-lo. Fui lá. E quem é que eu... São dois negros altos, fortes, vão estar de terno. Cheguei lá, só pode ser aqueles dois. Fui lá e disse, o senhor é o presidente da federação Jamaica? Sou eu mesmo. Eu vim aqui lhe pegar e tal. Muito bem. Saiu andando, ele e o outro. E deixaram as malas, cara. Eu tive que carregar as malas dele, botei no carro-mala. Esse episódio foi engraçadíssimo, né? E depois eu escrevi num guardanapo para ele, quando cheguei no hotel. Eu disse, o que é que vocês querem? Aí ele falou, eu escrevi 10 pontos. Você tem que internacionalizar a sua seleção. Você tem que viajar para tudo que é lugar. Você tem que ter material esportivo. Você tem que arrumar uma empresa de aviação para patrocinar o time, viajar muito. Tem que arrumar uma casa para concentrar todo mundo. Praticamente uma consultoria no primeiro momento. Você tem que fazer uma integração vertical e uma horizontal com todas as categorias. Você tem que modificar a forma de disputa da tua liga, que eu já vi lá, que não é legal. E fui dando para ele, dei 10 pontos e dei para ele, foi embora. Ele entrevistou os outros, quando eu voltei, eu disse, e aí, já escolhi? Eu disse, você é meu treinador. E aí foi a Brasília, conversou com o Itamar Franco, e o governo começou a botar muita pressão, e me pagaram 3 meses para ir lá. Eu disse, não, só vou com 4 anos, e aí assinaram um contrato de 4 anos. O detalhe, e aí eu quero passar uma mensagem para você, treinador. Futebol não é só dentro de campo, não é só saber de treinamento, não é só saber de gestão de pessoas, mas é saber de gestão também. Porque o que eles precisavam de lá não era um treinador de futebol, eles precisavam de um gestor esportivo. E, por sorte, eu tinha esse curso também. Então, eu cheguei lá, minha primeira apresentação para os empresários, para o ministro da Educação, ministro da Saúde, ministro, tudo que é ministro estava lá, do esporte, da defesa, não sei por que tanto ministro, mas estavam todos lá. E aí eu comecei a apresentar o meu projeto. Eu disse, olha, nós temos que ter um objetivo SMART. Quando eu falei SMART, eu disse, opa, que história é essa? Né? Tem que ser específico, mensurável, tem que ter tempo para você achar, eu botei lá o específico. Depois nós temos que fazer o quê? Um SWOT, né? Saber as fortalezas, né? As forças que você tem, as fraquezas, quais são as ameaças que você tem você deu uma e as aula oportunidades. E fui colocando lá para eles. E eles todos assim queriam dizer assim, quando é que começa o futebol? Eu digo, o futebol começa quando nós tivermos tudo organizado. Por que a seleção da Argentina está tendo dificuldade agora? Porque está uma bagunça, AFA. Tu vê 3 treinadores treinados no período de 2 anos, isso é uma bagunça, né? Faltou dinheiro, foi expulso, foi gente presa. Então nós começamos, digo, olha, vamos organizar a federação. De uma maneira, como você brincou no início da nossa entrevista, a história do prédio, que você queria estar dentro. Na Jamaica você teve que levantar esse prédio, mostrar para ensiná-los a como gerir esse prédio, para que depois esse prédio pudesse entrar no funcionamento. Eu acho que em suma seria isso na Jamaica. Eu acho que eu estou sendo até um pouco longo, mas como você me falou, que é para dar conteúdo para esses jovens que estão vendo aqui, eu estou até detalhando um pouquinho mais para eles entenderem que não é só você pegar e ver a parte tática, a parte técnica. Não. Se você chegar num lugar desse, quando eu cheguei lá, era uma sala só, dentro de um ginásio de esporte, a federação. Quando eu entrei, eu dei um pé para trás e disse assim, aqui eu não trabalho. Nenhum empresário vai respeitar você se a federação for aqui. Esquece, pode me arrumar um escritório num lugar chique, bonito. Me arrumaram. E aí eu comecei a mostrar para eles que você não pedia favor, porque eles pediam favor na Jamaica. Eles iam empresário e diziam assim, dá para você, por favor, ajudar o futebol? Ninguém ajudava. Eu comecei a chegar nele e dizer assim, olha, eu quero te dar uma oportunidade. Se você quiser colocar o teu nome junto ao futebol e veiculá-lo, eu posso te levar talvez à Copa do Mundo. O que você acha? Agora é barato, mas depois que eu classificar vai ser muito caro para você associar. Ficou com todo mundo. Nós tínhamos os encontros, os cafés com os empresários, né? Nós começamos a traçar um plano administrativo para a federação e eu pedi ao presidente começar a pagar imposto de renda. Que eles não pagavam, nenhuma associação pagava. Ele ficou maluco? Eu digo, não. A hora que você estiver ganhando milhões e milhões, que esse time classificar, você vai ver como é que a imprensa vai vir em cima de você. E como foi para você pegar o material humano? Porque eu imagino que na Jamaica não tinham jogadores que com condições de você trabalhar numa eliminatória, Copa do Mundo há 4 anos. Como é que foi aquele projeto
do jogador que foi Adopt criado? a Player. Porque eles eram carregadores de mala, eles eram barman, eles trabalhavam na administração, taxistas, outros nem trabalhavam. Futebol lá era meio período só. Quando treinavam muito, usar um português grotesco aqui, mal e porcamente que eles treinavam, né? E aí eu disse, eu tenho que adaptar, eu tenho que adotar esses jogadores para ficar na federação comigo o tempo todo. Fui o governo disse que não tinha dinheiro, que eu falei que nós íamos tentar classificar para 98, faltavam, aí já era 95, faltavam 3 anos, que eu devia falar em 2002. Eu disse, não, isso é covardia. Isso é o que vocês sempre fizeram. Vocês botam 8 anos, não classificam em 4, botam mais 8 e vão ficar a vida toda. Eu não. Eu vou falar em 1998. Se classificar, ótimo. Se não classificar, eu vou aprender com os erros, ver o que nós fizemos de errado. E aí, saí do palácio do primeiro-ministro e fui, o gabinete do primeiro-ministro, e fui a um amigo meu, dono de um supermercado, Mr. Cal, disse para ele, eu preciso de $1.000 americanos. $1.000 americanos era muito dinheiro naquela época na Jamaica. Ele disse, pô, mas isso é muito dinheiro, cara. Eu disse, eu preciso para adotar um jogador. Você faz isso? Por você eu faço. Eu digo, então o jogador é teu, use como você quiser, vou fazer explorar a imagem dele contigo. Ele, legal. Fui na Bargain Rent a Car, do meu amigo Michael da Costa. Michael, me dá, mas é muito dinheiro, mas para você eu dou. Adotou um jogador. E fui na federação e disse, olha, vamos programar um pacote para amanhã, nós vamos fazer uma conferência de imprensa lançando esse projeto. Presidente, mas com 2 você é maluco? Nós temos 30, digo, espera, olha o barulho que vai ser. Fizemos um barulho, foi um negócio bonito. Com 15 dias nós tínhamos todo mundo adotados por todas as empresas, sendo que um Walter Boyd adotado por $5.000 e o governo entrou. O governo veio e disse assim, o que é que você precisa? Eu digo, agora não preciso adotar os jogadores. Eu preciso do salário da comissão técnica toda e que vocês paguem a minha viagem, a primeira para o Brasil, porque eu vou para o Brasil e eu preciso pagar isso. Ainda não tinha companhia aérea. E aí viemos para o Brasil, aí começou. Nós fomos a 28 países e começou a sociedade toda, envolvendo o pessoal, né, os empresários, e começou bem. Começamos a jogar. Olha, só quero jogar contra equipe forte, você é louco, vamos perder de muito, ninguém vai acreditar na gente. Eu digo, não quero jogar com bêbado, time fraco. Por que bêbado? Já brigou com bêbado? Se você bater nele é covardia, se você apanhar é vergonha. Então eu só queria jogar contra nego forte. E eu perdi um jogo. Em 6 anos eu perdi um jogo jogando na capital, lá em Kingston. E aí a história que todo mundo já sabe, uma Jamaica que chega ao Mundial, cai no grupo da Argentina, Argentina, Croácia e Japão. A Argentina caiu nas quartas de final, a Croácia foi a terceira colocada naquele Mundial, ou seja, a Jamaica chegou, caiu num grupo fortíssimo. Fortíssimo. E batemos no Japão, que era forte também, ganhamos de 2-1 no Japão. Que foi histórico, uma vitória em Copa do Mundo. Me permita, René Simões, falar também do futebol feminino, que como Caio Couto, que é o atual campeão brasileiro do futebol feminino, você foi o técnico pela primeira vez a levar o futebol feminino a um pódio, medalha de prata nas Olimpíadas de Atenas em 2004. E para falar desse assunto, nós vamos trazer 2 convidadas. A primeira vai te fazer essa pergunta aí, vamos acompanhar. Boa noite, pessoal. Um prazer enorme aí estar participando. Mandar um beijo para todo mundo, em especial o professor René. E a minha pergunta vai sobre a campanha nossa em 2004, nos Jogos Olímpicos. Professor, o que você levou de lição do futebol feminino naquela ocasião, ou qual foi a maior lição que você tirou com essa experiência que foi comandar a seleção brasileira, que chegou na primeira medalha de prata em 2004? Um grande beijo, até mais. Essa, a Aline Pellegrino, sua zagueira, tá? Só para não acharem estranho, tava com calor, né, René? Tirei, a gente começa a falar muito aqui, você tá mexendo num vespeiro, né, que eu gosto muito disso aí, vai falando, vai seleção ser feminina, e a gente vai falando. O que eu aprendi, Aline, é que não tem diferença, sabia? Eu, antes de trabalhar com vocês, eu achava que nós devíamos diminuir a bola ser menor, que nós devíamos diminuir a baliza, que nós devíamos diminuir o campo, porque vocês eram sexo frágil.
Essa era a minha percepção. Depois que eu trabalhei com vocês, eu vi que isso é uma baita de uma idiotice. Nada de sexo frágil, de jeito nenhum. O campo está ótimo para elas, a baliza, a bola, tudo. É só você trabalhar e empoderá-las, dizendo assim, vocês podem. E isso passa, às vezes, por uma atitude. Eu acho que 2 atitudes que eu tomei foram importantíssimas. Primeiro, eu as convoquei no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. Então, para mostrar para elas de que eu não tenho problema com opção de ninguém. A opção, porque eu trabalhei no mundo árabe e a opção desses caras lá é complicada, não é meu problema. Então, eu estava trabalhando com homens lá, homens, trabalhando com mulheres aqui, mulheres aqui. Uma rosa, um beijo e feliz Dia das Mulheres. Esse foi o primeiro. A segunda foi quando nós, no primeiro dia, fomos fazer um trabalho na academia. Eu estou descendo, porque era com preparador físico, com Gladstone, e eu estou descendo, quando eu chego lá, vejo que elas estão paradas na porta, não entraram. Aí ele me disse, olha, o cara disse que essa academia aqui é para a seleção brasileira principal, não é para as meninas. Eu fui lá e disse para ele assim, ou você abre ou quebra a porta, porque essa é a seleção principal feminina. A não ser que você tenha uma ordem dizendo que é principal masculina, o que vai ser um absurdo, e eu vou brigar com a CBF toda, se você não abrir agora, eu arrombo a porta. Ele foi lá, abriu, as meninas, quando entraram, cada uma tinha 2, 3 metros de altura, estavam se sentindo realmente empoderadas. Então, esse foi o maior aprendizado que eu tive com elas. Não ache que as mulheres são frágeis, não ache que as mulheres não conseguem fazer trabalhos. Tem que ser individualizado, como os homens também. Você vai pegar homens que suportam muita carga, outros que não suportam. E as mulheres a mesma coisa, vão ter bastante carga, outras menos carga também. E temos a nossa outra convidada. Vamos acompanhar a pergunta dela. Galera do Análise Tática, fala Caio, Felipe, tudo bom? Eu queria saber do René, qual a experiência dele, relatar a experiência que ele teve em ter trabalhado muitos anos com os homens, né? E depois ele vir ser treinador do futebol feminino, ser treinador de mulheres. Eu queria que ele explicasse qual a experiência que ele teve, as sensações e que contasse um pouquinho a diferença, né, do feminino para o masculino e qual o prazer, né, que ele teve em trabalhar com mulheres. E também que eu gostaria que ele contasse se houve alguma mudança na sua vida em relação a isso, se mudou em relação em ter trabalhado com mulheres, sendo que ele passou muitos anos trabalhando com homens. Um beijão, professor. Beijo no seu coração. Para mim foi um prazer enorme ter trabalhado com você. Essa Dani Alves mudou muita coisa na sua vida? Rapaz, essa menina fez um gol contra Atenas, vale a pena mostrar. Se eu não me engano, a velocidade do chute foi 120 ou 130 quilômetros. Foi o chute mais forte das Olimpíadas. Espetáculo o gol. Não me lembro na relação de 1-7, que foram de 7-0, qual foi o gol, mas foi um negócio assim absurdo. Outra mensagem que eu gostaria de passar para todo mundo, tanto sendo homem como mulheres, perceba o que está acontecendo com a pessoa. A Dani, quando eu cheguei lá, a Dani ela se machucava, ela ficava mal-humorada, ela caiu, quebrou os dentes, até que um dia eu disse para ela assim, vai para casa. Você vai ficar em casa, passa uma semana, a tua mãe gosta de que... Qual é a religião que vocês praticam? Ela, nós somos católicos, minha mãe gosta muito do Padre Marcelo. Vai para casa. Entrei em contato com o Padre Marcelo, pedi que as recebessem lá, elas foram lá no santuário dele, ele as chamou no palco, no púlpito, né? Fez uma bênção especial para ela, ela voltou outra pessoa, outra profissional. Sensibilidade também é importante. Sensibilidade é importante. Olha, Dani, eu digo para você que mudou muito para mim, porque vocês são mais detalhistas, os homens não.
O homem, eu digo para ele assim, olha, vamos fechar o lado direito ali, puxar um pouquinho, fechamos ele, recuperamos essa bola, giramos pela esquerda e rápido atacamos ali para concluir até pelo outro lado ou pelo centro, tá bom? Todo mundo vai fazer assim, vai entender e vai fazer. A mulher não. Vamos fechar ali a esquerda, mas quem joga na esquerda? Joga a número 11 e a número 10 e a número 6 deles. Temos que fechar essas 3 jogadoras. E vamos virar para o outro lado. Mas quem é que vira essa bola? Quem pegar a bola, vira para a Marta, que já vai ter a Rosana passando lá, a Formiga encosta, a gente conclui com a pretinha, ou chega a baiana por aqui, você tem que detalhar para ela. Renê Simões, que convidado, hein? Quanta história. No próximo bloco, Caio analisa. Renê Simões e Caio Couto estarão juntos para falar um pouquinho de futebol de uma maneira mais tática. Fique ligado. O Análise Tática está de volta com o nosso experiente convidado, Renê Simões. Agora eu agradeço a sua presença. Um prazer, cara. Prazer. E jogamos contra já, né? Você pelo Bom Sucesso, eu pelo Botafogo. É verdade, e a gente sempre tendo o prazer de aprender com pessoas experientes assim como você. Renê, um momento especial da tua carreira. Seleção brasileira feminina, medalha de prata no ano de 2004. Conta, não para mim, mas principalmente para quem está do lado de lá, um pouquinho daquele seu trabalho, né? O que você levou para as meninas, qual foi o teu diferencial para aquela bela campanha? Olha, em primeiro lugar foi ter a observação do que elas eram capazes de fazer. E como eu disse anteriormente, não acreditar que era sexo frágil. Tá? A mulher não é sexo frágil. Ela precisa de uma carga individualizada para cada mulher. Foi isso que foi feito. Depois eu criei a escolinha do professor Simões. Porque o ciclo de aprendizado você tem o ver, o ouvir e o experimentar. Então elas são acostumadas a ir para dentro de campo e treinar. Treinar, e isso não dava uma noção para elas, principalmente para a mulher, que precisa de muitos detalhes. Então eu passei e sempre para a sala de aula, eu mostrava alguma coisa para elas, elas escutavam, viam, e eu digo assim, vamos praticar no campo? Porque o cérebro só retém aquilo que ele pratica. Porque se você obtiver algum conhecimento e você não praticar, o cérebro vai dizer assim, isso aí é nada, eu não preciso guardar. Você esquece rapidamente, não vai levar uma semana, tu já esqueceu. E só rapidamente cortando, e relevante, como o futebol feminino no Brasil não tem a categoria de base, se acentua ainda mais essa deficiência da atleta, mesmo estando no alto nível, mas com déficit de conteúdo. Totalmente, Caio, você tem toda a razão, é isso mesmo. E elas jogavam mais ou menos nisso aqui. E eu achava que aqui atrás eu comecei a jogar só contra times de homens, né? Sub-17 dos clubes. A minha seleção ficava a minha comissão técnica ficou louca, porque a gente perdia de 7-0, 8-0, e aí um repeteco daquilo da Jamaica. Eu não quero jogar contra times fracos, pegar time de mulheres lá, elas vão massacrar, ia ganhar de 10, 12. Ao contrário, nós perdíamos 7, 8, 9, 5, 4, 3, 2. A primeira vez que nós empatamos foi um negócio, mas eu já tinha feito mudança. O que eu fiz? Eu disse, olha, eu preciso dessa saída de bola com uma jogadora inteligente, que ela leia bem o jogo para fazer essas coberturas aqui e que ela saia jogando. Então, eu coloquei a Juliana Cabral, nós tínhamos a Andréia aqui, a goleira, uma goleira inteligente também, que lia bem o jogo, cantava bem, tinha autoridade. Eu botei a Juliana Cabral para ser a minha líbero. Líbero quer dizer liberada, então ela podia sair jogando e ela fazia as coberturas e comandava por trás, inclusive era capitão. Aqui eu tinha a Mônica e aqui eu tinha a Andréia Maranhão, Tânia Maranhão. Estava ela aqui. Eu precisava de 2 alas. Aí peguei uma jogadora de meio campo, que é Elaine Baiana, e botei ela como ala. E peguei a Rosana, que era uma jogadora que jogava meio campo também, coloquei ela de ala. Por quê? O ala é diferente do lateral, né? O lateral trabalha aqui e trabalha aqui. O ala trabalha aqui, ele trabalha aqui, às vezes ele vai trabalhar lá dentro também. E todas as duas tinham condições de fazer isso, tá? Eu precisava de alguém muito forte aqui, e essa fortaleza era a Daniela Alves, jogadora que
dura, ali passar por ela era muito difícil, com um bom passe e um bom chute. Um chute fortíssimo. Trazendo ela para o futebol de hoje, seria o que a gente vê como esse... Casemiro. O Casemiro. O Casemiro. Seria o Casemiro hoje aqui, tá? Aí eu queria compor, eu não queria deixar esse meio campo, porque o segredo do futebol é você ter um meio campo ocupado. Se você ganha número no meio campo, você vai ganhar o jogo. Provavelmente vai ganhar o jogo. Se você perde aqui em números, você vai sobrecarregar. Então eu queria, e aí eu tinha a grande formiga, né? Eu tinha a grande formiga para colocar aqui. E aqui, memória, vamos lá. Eu tinha a Cristiane, que eu botei ela pegando a esquerda e fazendo isso. Aqui eu tinha a Pretinha, eu tinha a Marta e tinha a Fu, tá? Eu tinha a Marta e tinha a Fu. Depois eu fiz uma modificação. Eu trouxe um pouco a Fu, que era muito inteligente, para jogar ao lado da Daniela, centralizei mais a Marta e abri um pouco a Pretinha aqui para o lado. Que a gente tinha essa entrada com muita velocidade da Marta por aqui. E vinha a Fu, né? Quando a gente tinha posse de bola, a gente abria um pouco, ou fazia essa inversão aqui, ou a gente fazia o trabalho da formiga entrando lá, mas a gente sempre tinha, mas aí o time descendo. A compactação. O time descendo. Eu tinha sempre pelo menos seis jogadoras lá e essa composição aqui. Essa composição. Então, o que nós fazíamos aqui? Muita movimentação. Por que é o futebol? Você tem que estar organizado como nós estávamos. Olha aqui, ó, bem organizado, às vezes fazendo 5, tá? A Fu do lado da Dani, a Marta, a Pretinha e a Cristiane. Estamos organizados, aí depende se eu estou com a marcação baixa, se eu estou com ela alta, tá? E o que eu quero no meu adversário? Eu quero criar o caos para ele. Quando eu ataco, eu quero criar o caos. Então, aqui, ó, Cristiane sabia fazer isso, Rosana sabia fazer isso muito bem, e isso aqui também. Marta sabia vir por aqui muito bem. A Pretinha se movimentava em qualquer lugar do campo, até pela esquerda também. E aí entrava Dona Formiga aqui trabalhando tudo. Então, nós criávamos uma confusão. Uma mobilidade muito grande. A Elaine também era muito boa. E aí foi a grande surpresa. A grande surpresa foi exatamente essa movimentação constante, criando caos na defesa adversária que nós não tínhamos anteriormente, que era uma seleção que jogava muito chapada, né? Ela jogava muito chapada com as duas da frente, as duas abertas mais ou menos, duas no meio campo e duas aqui. É assim que elas jogaram. Quando nós começamos a fazer essa confusão e dar consistência aqui atrás com a Juliana Cabral, surpreendeu. Ficou mais imprevisível. Ficou imprevisível. Surpreendeu os adversários. O primeiro jogo da adversários. Austrália que nós ganhamos na Olimpíada, acabou o jogo, vieram australianos conversar com a gente. O que vocês fizeram com esse time? Eu disse, o caos para vocês. Eles, pô, não dava para saber quem entrava. E acabou a Marta fazendo o gol, né? Marta entra por aqui e faz o 1-0 na Austrália e ganha o jogo. Renê, maravilha. Eu, em nome do Análise Tática, agradeço essa aula dada por você, né, para o pessoal que está inscrito no nosso canal, e desejo de todo o coração para que você, nesse novo segmento aí como coach, siga orientando bem a cabeça dos nossos técnicos para que bons resultados surjam para o futebol brasileiro. Prazer grande, parabéns pelo trabalho que vocês e quem está nos ouvindo, eu recomendo. Eu sou assíduo. Estou vendo todos os programas que o Felipe me manda, que você faz. Estou vendo sempre. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, Renê. E você que está nos assistindo, como o nosso professor aqui falou, se inscreva, esteja junto conosco, para que possamos estar produzindo sempre programas com convidados dessa envergadura. Um abraço a todos.